Eu, então, imediatamente passaria a palavra ao Dr. Luciano Barros Zini, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul, para o uso do seu tempo de 30 minutos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, o Fernando Acaoi, do MP de São Paulo, Vijágua de Minas Gerais, Marina de São Paulo, Rubens, o Clérison da Bahia. Gostaria de cumprimentar a organização e agradecer pelo excelente acolhimento, a Duda, a Denise, o Valentim, o Quitério. Para mim é uma honra poder estar aqui representando. Eu sou técnico do programa do Vijágua no nível central, sou engenheiro químico do último concurso da Secretaria Estadual da Saúde. Quem coordena o programa há mais de 25 anos é também uma engenheira química, Jússi Clara da Silva. Nesse momento ela está lá em Brasília, num evento que está tendo a respeito de desastres. E aí eu trouxe para vocês algumas experiências do Rio Grande do Sul. Vou falar um pouco sobre como que é o nosso organograma lá no estado, a cobertura de abastecimento, falar um pouco sobre as doenças de veiculação hídrica. Então, ao contrário do que foi apresentado aqui muito em relação à ausência de recursos hídricos, lá a gente tem alguns efeitos na saúde por questões de enchente, excesso de chuvas, isso causa desastres. Por incrível que pareça, eu vou trazer um relato para vocês da região metropolitana de Porto Alegre. 400 mil pessoas ficaram sem água por uma semana por excesso de chuva, por enchentes, e vou explicar o porquê. Vamos falar também sobre as ações que nós tomamos como secretaria, como SUS, né, e ações, inspeções. E eu pedi uma pauta especial, talvez está um pouco fora do escopo da programação, mas eu acho que é importante também compartilhar essa experiência, que foi a questão do surto de toxoplasmose que aconteceu em Santa Maria esse ano de 2018, o maior surto do mundo. Eu acho que vale a pena aproveitar o espaço e compartilhar com vocês. Foi bastante difícil reduzir em 5, 6 slides o maior surto do mundo de toxoplasmose, mas eu tentei. E também, na mesma linha, a respeito de doenças transmitidas por protozoários, a gente fez um levantamento de riscos de todos os sistemas de abastecimento de água do Rio do Sul e trago para vocês, uma das primeiras mãos, assim, um trabalho que está sendo finalizado e vai ser oficialmente apresentado, que é um trabalho de conclusão de residência, que nós temos a residência multiprofissional em saúde lá no Rio Grande do Sul. São 15 profissionais que trabalham um ano no município de Porto Alegre e um ano no estado. Enfermeiro, biólogos, veterinários, engenheiros, todo mundo com uma perspectiva de vigilância em saúde. Bom, dentro da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, nós estamos na parte de vigilância em saúde e temos o Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Além das estruturas administrativas, tem as 4 vigilâncias: ambiental, na qual o Vijágua faz parte, de acordo com o modelo do Ministério da Saúde, a saúde do trabalhador, sanitária e epidemiológica. Nós estamos organizados em 19 coordenadorias regionais de saúde. As 19 coordenadorias prestam apoio para os 497 municípios do Estado. As ações são descentralizadas e o Estado executa de forma complementar, apoiando os municípios quando necessário, ou de forma suplementar na ausência de servidor do município. A população é de 11 milhões de pessoas, a maior parte, 80%, 9 milhões, são abastecidos por sistema de abastecimento de água, 840 mil por solução alternativa coletiva, 329 mil por solução alternativa individual e 1 milhão a gente não tem a informação no cadastro sobre as formas de abastecimento. Lembrando que a forma mais segura em termos de riscos de saúde é o sistema, por ter o tratamento com um controle mais apropriado, né? Já a população que é abastecida por solução alternativa coletiva é que a gente tem mais vulnerabilidade, porque muitas não têm tratamento, estão em comunidades da zona rural, um teor muito alto de amostras com concentração com presença de Escherichia coli não potável, e os riscos de tu ter ali os agentes transmissores de doenças de veiculação hídrica, vírus, bactérias e protozoários. E o que são essas doenças de veiculação hídrica, né? Hepatite A, febre tifoide, cólera, e geralmente os efeitos são diarreia aguda, né? Quem aqui nunca teve uma diarreia?
né? E quando teve a diarreia, descobriu qual foi a causa. A gente costuma brincar que os médicos quase psicografam quando vai neles, né? Começa lá a receitar só tratamento para tu se reidratar. E adultos que têm a imunidade normal vão rapidamente se recuperar. Agora, crianças, idosos e imunodeficientes, uma diarreia pode vir a ser fatal. Então, isso a gente fica bastante atento. E aí, os sintomas são vômitos, náuseas, cólicas abdominais e febres. Bom, em relação à enchente de Alvorada, foi no ano de 2015, foram muitas chuvas intensas no estado, foram mais de 62 municípios afetados, e o que teve maior impacto na nossa área de interface foi a região metropolitana de Alvorada. Tem uma estação de tratamento de água. Essa estação ela é um sistema integrado, abastece também o município de Viamão. A soma das duas populações chega na ordem de 400 mil pessoas. E vocês imaginem, se bem que eu nem sei se dá para fazer depois da apresentação da África do Sul, eu achar isso exagerado, né? Mas uma semana a população sem água potável. E tendo que achar alternativas, água mineral, enfim, e o risco também de saúde, porque toda vez que tu está sem a água do sistema disponível, essas soluções alternativas geralmente têm mais risco de saúde pública por talvez não ter o tratamento mais apropriado, né? Aqui tem retirado do relatório que foi realizado no município com a regional, a segunda CRS lá da região metropolitana de Porto Alegre. Mas o que foi o fato? Aquele excesso de chuvas, na verdade, ele fez com que o sistema elétrico do bombeamento de água tivesse uma pane. E aí isso fez, até resolver o problema, ficar uma semana sem água. Então, era uma coisa que poderia ser prevenível se tivesse tido lá uma inspeção sanitária que tivesse avaliado esse risco e tivesse solicitado as providências. Mas, infelizmente, precisou acontecer o desastre para depois serem tomadas todas as providências, que de fato foram feitas, né? Não corre mais risco, se tiver enchente, de a população ficar sem água novamente pelas demandas que foram, em conjunto, definidas como prioritárias. Aqui tem uma imagem da estrada que vai até o ponto de captação, para vocês terem uma ideia do antes e do depois desse período de chuvas. Ficou completamente alagado. Aqui, só para ilustrar qual é a distância do ponto de captação, a cidade gira em torno de 3 quilômetros, da captação até a estação de tratamento de água, que é na fronteira ali do começo da maior concentração populacional. A respeito de desastres, teria para falar ainda, registros que a gente tem, consegui dados de 2010, foram mais de 236 eventos no Rio Grande do Sul, e esses desastres naturais, o que geralmente acarretam, são associados a essas doenças diarreicas agudas, né? E elas podem ser causadas tanto pela estiagem quanto pelas enchentes. No Rio Grande do Sul, essas doenças elas são monitoradas por meio de notificação em unidades sentinelas específicas, né, conforme a portaria do Ministério, e os dados são alimentados num sistema de informação que é o CIVEP-DDA. Então, tem um trabalho de uma colega nossa, a engenheira química Camila, ela fez um levantamento da série histórica de 2007 a 2017. Então, nós tivemos mais de 1,5 milhão de casos de doenças diarreicas agudas. Isso as que são notificadas. Quem vai, procura uma assistência e tem o registro, e esse registro é notificado. 1,5 milhão. Só que vocês imaginem que a maioria não procura assistência quando tem uma diarreia. Então, na verdade, é subnotificado. Esse número pode ser maior e deve ser ainda, né? O que caracteriza um surto? É toda vez que tu tem mesmos sintomas, né, mesma ocorrência, no mínimo 2 casos. No ano de 2012, foram 372 registros de desastres naturais por estiagem e seca no território do Rio Grande do Sul. E aí destaca-se os meses de dezembro, fevereiro e junho. O que se faz quando tem uma situação dessas? Aí tem o fluxograma para cada situação e geralmente está relacionado a qual órgão que vai acionar. E como são desastres, a Defesa Civil, né, junto com o Vigiágua, com a Secretaria Municipal de Saúde, o laboratório, quando tu precisa fazer monitoramento, o transporte por caminhão-pipa, né, carros-pipas.
Bom, e tem também a importância da ação de inspeções sanitárias, que pode prevenir e avaliar esses riscos antecipadamente às situações de desastres, né? Então, nesse sentido, o que nós lá do Rio Grande do Sul fizemos em relação à inspeção? Por mais que tenha na diretriz do programa que deve ser feita uma inspeção por ano, a gente também acrescentou no Plano Estadual de Saúde 2016 a 2019 que cada forma de abastecimento, sistemas e saques tem que ter pelo menos uma inspeção. Só que a gente teve que instrumentalizar e fortalecer a rede hierarquizada e regionalizada do SUS. Então, nós temos as 19 coordenadorias e os 497 municípios. No ano de 2016, priorizamos as estações, porque são captações superficiais e tem um processo de tratamento completo, mais complexo, e envolve mais riscos. No ano de 2017, nós oportunizamos os cursos de inspeção em cada uma das 19 regionais e para todos os 497 municípios teve vaga no curso. O Ministério da Saúde, no seu sistema de informação, não tem disponível um campo para que possa fazer o monitoramento de onde teve e onde não teve inspeção. Então, nós criamos um formulário do Fórum SUS, onde após cada inspeção são registradas informações prioritárias para que a gente possa ter um diagnóstico de como que estão essas formas de abastecimento. Porque muitas coisas que estão lá nas boas práticas do abastecimento não são identificadas nem nas análises de controle e de vigilância, que a gente tem 60 mil análises por ano da vigilância e muitas dos controles. Então, por meio desse formulário, a gente consegue monitorar as boas práticas e outros riscos que podem estar envolvidos, por exemplo, com relação a desastres, né? Nós também criamos um grupo técnico de trabalho aos moldes do Vigiágua do Paraná. Então, são 16 membros do Estado para poder estar prestando suporte regionalmente. Temos distâncias que chegam a ser mais de 1.000 quilômetros de um ponto a outro, então tu tem equipe mais local que possa prestar assistência e ajudar na coordenação das ações. Nós também tivemos, muita dificuldade de descentralizar a ação de inspeção sanitária. Os municípios eles são vulneráveis, fragilizados, às vezes tu tem deficiência de recursos humanos, porque eles têm sobrecarga de trabalho, eles trabalham na alimentos, eles trabalham no Vigiágua, na epidemia, em diversos programas com várias legislações e não dão conta. E quando tu fala a respeito de um processo de tratamento de água que é complexo, tem reações químicas, tem produtos químicos, tem riscos ali e que foge muito da capacidade deles de resposta. E isso gera insegurança e faz com que muitas vezes eles não executem as inspeções. Então, para tentar minimizar isso, nós tivemos um estagiário de engenharia química que está se formando e ele fez o trabalho de conclusão com a gente, aplicado no serviço, que foi a reformulação do roteiro de inspeção, fazendo o enquadramento de cada pergunta que o fiscal tem que chegar na inspeção e fazer. Tem um enquadramento da legislação, das normas técnicas e também um comentário sobre os riscos de saúde públicas que estão envolvidos, para poder empoderar ele no momento de ele executar a ação dele. Então, também tivemos a questão do fortalecimento da rede regionalizada, né? É um pouco falar o óbvio, mas muitas vezes não era feito, que é, por exemplo, o nível central sempre realizou 2 reuniões por ano com todas as regionais, mas parava ali em muitas. E a gente estruturou para exigir que as regionais também tivessem 2 reuniões por ano com os seus municípios, para poder fortalecer a rede, aumentar comprometimento, engajamento, em relação às ações do programa. Também tem a questão do gestor público municipal. Infelizmente, o SUS em municípios menores ele tem virado um sistema de logística e não propriamente o que deveria, né? Então, muitas vezes tem aquela questão de recursos, o carro, mas o carro tem que levar o paciente para fazer o tratamento de câncer, mas vai deixar de fazer um plano de amostragem para ver se a população da zona rural está com uma água não potável. Então, ficam esses pesos e medidas. Então, a gente começou a passar para os coordenadores regionais do Vigiágua, com que eles pautassem na CIR, que é a Comissão Intergestores Regionais, onde todos os secretários municipais de saúde da regional vão, e eles pautarem, as metas do programa são essas, os resultados são esses, a população está com esse risco, vocês têm alguns lugares que chegam a 100% de contaminação de Escherichia coli, então começa a apontar esses resultados para sensibilizar o gestor público municipal
e poder tomar ações, né? Porque muitas vezes é negligenciado, né? Eu sempre tomei dessa água, nunca deu nada. Então tem uma perspectiva cultural também. Tivemos uma nota técnica publicada no Diário Oficial para suporte para os municípios, porque eles têm muito precarizado as associações ou as soluções alternativas coletivas. Não tem tratamento ou contratam umas empresas, não cumprem a legislação e muitas vezes o problema não está nem na empresa que não faz, mas está lá no contrato que não prevê os itens que devem ser feitos e isso está relacionado ao pagamento. Então, para cumprir a portaria, tu teria que gastar mais dinheiro e não está previsto no contrato e não faz. Então, a nota técnica serve para uma etapa anterior, orientar para que tenha participação de todos os itens que são exigidos antes de elaborar o contrato com a empresa que faz o tratamento. E temos também um termo de cooperação técnica com a agência de regulação, porque eles fiscalizam o contrato de concessão do abastecimento e ali são previstas ações a longo prazo, eles têm que estar monitorando o plano municipal de saneamento, se aquelas metas estão sendo cumpridas e essas trocas de informações com nós, o setor saúde, mais eles, o que eles têm que estar agindo em relação à fiscalização da perspectiva deles, tem sido muito positiva para a gente estar conquistando melhorias na segurança hídrica e qualidade dos mananciais. Um pouco dos resultados, então, nós temos 210 estações de tratamento de água no Rio Grande do Sul, de captação superficial, que abastecem 7,5 milhões de pessoas. Em 2017, nós alcançamos 154 inspeções. Isso é um resultado muito positivo. Em um ano, tu inspecionar quase todos. O ideal seria 100%, mas considerando que foi o primeiro ano. Em 2018 ainda são dados parciais, porque tu tem a fase de elaboração do relatório e muitos ainda não alimentaram no sistema. Nós estamos parcialmente com 54 inspeções. Já nos sistemas subterrâneos, nas soluções alternativas coletivas que cobrem 2,3 milhões de pessoas, foram 2.075 inspeções. É pouco frente aos 9.000 cadastros, mas é muito frente ao que tinha antes, né? Então, em 2018, parcial, 1.574 inspeções. Bom, vou falar um pouco sobre o surto de toxoplasmose em Santa Maria. Eu queria até fazer um agradecimento especial, porque a gente estava numa reunião em Curitiba com alguns estados discutindo a inspeção sanitária, quando estava começando a efervescência do curso, assim, a importância do apoio que a gente tem na rede do SUS. Eu me lembro eu ligando para a Marina, a gente ficou conversando 1 hora, ela tinha tido um surto recente, ela passou todo o material dela, a importância de a gente poder ter essas trocas de experiência para depois estar direcionando as ações, né? Mas eu participei desde a primeira reunião que teve, onde os médicos infectologistas do município perceberam que na curva lá de Gauss da série histórica, os sintomas da população procurando assistência médica estavam saindo da normalidade, tinha alguma coisa estranha acontecendo, mas ninguém sabia o que era. Então, só para vocês terem uma ideia, que desde aquele primeiro momento, tu não tem noção do que está acontecendo, a população começa a ficar desesperada, porque as pessoas vão conversando uma com as outras, elas estão tendo os mesmos sintomas simultaneamente e não sabem o que é, de onde que vem. Então, já começa ali. A gente entra, suspeita-se que pode ser a água, uma das fontes de contaminação, e a gente entra no processo de investigação. Aqui já é os dados finalizados, atualizados, foram 1.931 casos notificados. A toxoplasmose é uma doença de transmissão hídrico-alimentar, pode ser por água ou alimentos, é um protozoário. E ele pode ter o ciclo sexuado, que é por meio dos oocistos, que é o ambiental, as fezes dos felídeos, o ciclo sexuado, ou ela pode ter o ciclo assexuado, que é nos tecidos dos animais. Então, quando é por via da carne, é a via assexuada, por exemplo. A gente até inverteu os papéis, né, Marina? A Marina falando de um desastre químico e eu aqui tentando dar um espetáculo na parte do ciclo da doença, que é mais no veterinário. Mas isso é SUS, a gente fica multi, né? Já não é mais uma formação. Então, eles separam, foram 1.841 suspeitos, eles excluem uns e tentam classificar outros, né? Aí fazem entrevistas, mas foram 777 confirmados com exame laboratorial.
E aí eu destaco para vocês o seguinte, 10% das pessoas manifestam sintomas. Então, só 10% dos que estão com a doença procuram assistência. Então, aqueles 777, estima-se que sejam 10%, logo mais de 7 mil casos de toxoplasmose. Foram 105 gestantes, tivemos, infelizmente, 3 óbitos fetais. Um dos maiores riscos envolvidos é a questão de grávidas, né, porque pode gerar uma formação e pode vir a levar a óbito, aborto. Foram 10 abortos. E a toxoplasmose congênita, quando tem a transmissão vertical da mãe para o bebê. Foram 20 casos de transmissão vertical. E nos dados atualizados do Simpósio Brasileiro de Toxoplasmose, estudos de oftalmos, quase 100% dos casos de um acompanhamento que eles fizeram por 5 anos, em todos os casos de Minas, todos eles tiveram a toxoplasmose ocular, né, que pode vir a levar à cegueira. Desses 7 mil casos dados da literatura, isso é da parte médica, né, que a medicina é mais baseada em estatística, 15% vão ter toxoplasmose ocular, daqueles mais 7 mil casos. E eles têm que, mesmo que não tenha hoje nada, ele tem que ficar fazendo acompanhamento anual a respeito, porque pode desenvolver em um momento ou outro, né? E geralmente leva ao óbito quando está correlacionado com alguma outra situação, como por exemplo o HIV/AIDS. Aqui só para vocês terem uma ideia da distribuição de casos dos municípios, então que fonte comum que pode estar disseminada assim por quase todos os bairros. Acho que foram só uns 2 bairros que não tiveram casos confirmados. Quando tu fala na área de alimentos, que é uma das outras hipóteses de via de transmissão, são mais de 5 mil fornecedores. E tu tem fornecedores que também comercializam para outras cidades. Nas outras cidades não tinham casos. Então, o que vai poder ser a fonte de infecção? A curva epidêmica sugere uma fonte comum, não unicausal. Aí, quando a gente fez a inspeção sanitária, a gente identificou turbidez. O protozoário ele é resistente à desinfecção com cloro, ele não é eliminado pelo cloro. A remoção dele no tratamento de água é pela eficiência da etapa da filtração. Então, ao inspecionar os dados da filtração, a gente identificou a produção e distribuição de 62 mil metros cúbicos de água fora de especificação para turbidez. E esse volume de água era capaz de abastecer mais de 2,5 vezes cada um todos os reservatórios do sistema da cidade. Aqui tem os dados, a linha vermelha é o limite de turbidez permitido pela portaria na saída do filtro, que é 0,5. E o valor acima de 1, aí tem uma faixa lá. 5% dos valores pode ser entre 0,5 e 1 nas médias de turbidez do mês, que devem ser analisadas de 2 em 2 horas. Eram 15 filtros lá. E eram muitos dados que a gente analisou. Mas ali a gente destaca que teve um momento que chegou a ter turbidez de 7,7. Para tu garantir a remoção dos protozoários, é 0,5. Ela chegou em 7,7. Aí, acho que na investigação de surto, assim, de toxoplasmose, uma das análises diferenciadas foi de um laboratório de Uberlândia, em que as pessoas confirmadas com a doença enviam o sangue e, a partir de um exame, tu consegue identificar um antígeno se ela foi por fonte de infecção do cisto ou do ocisto. Por esse exame, se confirmou que a fonte de infecção foi o ocisto, logo ambiental. Ambiental, água ou hortaliças. O estudo de caso controle, aí o Ministério da Saúde entrou com o EPSUS e apoiou lá no processo de investigação. Ele apontou como a água de torneira e comer hortaliças como fator de risco para adquirir toxoplasmose. Eles pegam o número de casos que tem confirmado e o número de controle, que é quem não tem a doença, e aplicam umas 400 perguntas. E a partir dali, estatisticamente, apontam para a fonte de infecção. E eu acho que são evidências, mas uma das análises mais importantes dessa investigação de surto foram os bioensaios que foram realizados com porcos. O porco, ele é um animal que com um ocisto ele já se infecta com toxoplasmose. Então foram 4 leitões de controle que não beberam água e não tinham a tox, fizeram sorologia antes do experimento, e foram 8 leitões que ficaram recebendo água.
a água ela era do fundo do reservatório. Porque vocês imaginam o seguinte, uma vazão de 800 litros por segundo, depois que tu tem o contato com a fonte de infecção, tu começa a manifestar os sintomas 20 dias depois. Eles têm uma produção de 120 metros cúbicos de água por dia. 120 mil metros cúbicos de água é muita água que passa depois de 3, 4 meses que o surto que aconteceu a fonte de infecção. Então a estratégia que a gente usou, acho que foi até uma dica da Marina também, é de coletar no fundo do reservatório, mas no fundo do reservatório do sistema de abastecimento, do lodo, né? Porque o que acontece? Aquela turbidez elevada faz com que no fundo sedimente e fique. Naquele material coletado foi enviado para o laboratório para analisar PCR em Londrina, os resultados todos negativos, só que a técnica não tem sensibilidade. Pode ser que tenha tido, mas não foi identificado. E aí foi separado as amostras e também foi dado para os porcos beberem. Quando os porcos beberam, todos aqueles que tiveram contato com a água estavam infectados. E para ter controle e rigor do método, 4 não receberam a água. Esses 4 que não receberam a água não tiveram a toxoplasmose. Aí tem próximos passos ainda, que é pegar esses porcos que estão infectados, isolar o protozoário e fazer bioensaio com camundongo. Porque aí tu tem isolamento das cepas, é muito importante esse próximo passo para tu poder identificar as cepas, porque eles têm infectividade maior e assim é um avanço que a gente tem para a ciência, né? Inclusive descobriu nesse surto que mulheres que já tinham tido e que a princípio no teste, lá enquanto estão grávidas, se está positivo, ficam tranquilas, se descobriu que pode haver reinfecção, se infectam de novo. Então, eu acho que é um alerta bem grande que a gente traz desse surto a respeito do pré-natal, né, e preocupação que tem com as mulheres grávidas. Bom, a última parte, faltam 4 minutos, vou tentar acelerar. É sobre um levantamento de protozoários. Isso era antes do surto, a gente estava começando a fazer. Toda vez que a média geométrica de Escherichia coli, de uma análise mensal, a média anual, dá superior a 1.000 células por 100 ml da captação da água bruta, é exigido que seja feito o monitoramento de protozoários na água bruta, Giardia e Cryptosporidium. Então, de 2012 a 2018, 53 municípios estão ali identificados no mapa, tiveram essa análise necessária essa análise de protozoários. Aí eu até faço menção a uma fala do Fabrício de manhã, diluição do esgoto nos mananciais, né? Quando a gente fala em relação ao impacto para a saúde pública, é essa parte aqui que eu vou apresentar para vocês. Porque teve um médico, no final do século XIX, chamado Jon Snow, não o do Game of Thrones, que descobriu que, ao tratar a água, ele evitava surtos nas grandes cidades. Naquela época, muitas pessoas morriam em função da água, né? E aí removeram a maior parte das epidemias que aconteciam. Mas revisões da literatura, tem aí dados acho que desde 1960, eles têm levantado surtos que aconteceram por causa da água, e eles identificam que a maioria é causado por protozoários. Porque os protozoários não são removidos pelo cloro, é na etapa da filtração. Então foi esse o levantamento que a gente quis fazer. Onde está tendo protozoários nos sistemas do Rio Grande do Sul? E aí foram 21 sistemas que tiveram detecção de protozoários. Aqui tem os dos anos de 2015 e 2016. Observem que eles estão localizados, né, dispersos. Aqui são os de 2012 a 2018. O que acontece? A gente analisou a eficiência da filtração nesse período em que teve a detecção do protozoário e chegou à conclusão que 1.363.000 pessoas foram expostas ao risco de receber água tratada com protozoário, ao risco de poder ter nas cidades um surto de diarreia em função da água distribuída pelo sistema de abastecimento. E aí eu faço a seguinte reflexão para vocês. A gente está discutindo crise hídrica, que é a questão de disponibilidade, mas também foi bastante mencionado ali pela África do Sul os impactos que tem da qualidade dessa água e dos riscos de saúde pública envolvidos. Então, como ficaria a qualidade da água
com uma possível seca, sendo que tu vai ter concentração desses patógenos na água dos mananciais, né? Aí, quais são as causas de ter protozoários nos mananciais? Falta de tratamento de esgoto. Lá no Rio Grande do Sul, acho que os dados giram em torno de 40% do esgoto é não tratado. Então, quando se fala Porto Alegre, está com 80% tratado. Oh, que número incrível! Mas, assim, 1,5 milhão de pessoas. Isso significa que tu tem 300 mil pessoas jogando esgoto bruto no manancial. E depois é captado para consumo humano. E tem também a questão dos lodos dos decantadores. Eles voltam, a maioria, para o manancial sem tratamento. Ali tu também tem uma carga de concentração de muitos poluentes que retornam ao manancial. E aí, protozoários está relacionado também à atividade pecuária, né? Falta de tratamento e disposição adequada dos resíduos gerados nessa atividade. Quais os encaminhamentos que nós tivemos, ou enfim, propostas que a gente tem, porque esse trabalho, na verdade, ele vai ser apresentado oficialmente dia 11 de dezembro, mas é o que a gente está construindo até. Se vocês tiverem sugestões de encaminhamentos, eu agradeceria. Mas o que a gente pensou até então? Articulação com o órgão ambiental, que é responsável pelas licenças de operação, com as companhias de saneamento, porque elas têm que fazer o tratamento, o controle, e se tiver qualquer falha, como teve lá em Santa Maria, pode vir a gerar um surto. E articulação do setor saúde, nível central, regional e municipal, atenção básica, vigilância ambiental e vigilância epidemiológica. E aí a gente tem que fortalecer o Vigiágua sobre a perspectiva de inspeção sanitária e de fiscalização da etapa de filtração, que é a que remove protozoários, né? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para concluir. Só vou aproveitar 2 slides para divulgar para vocês. Quem tiver interesse, a gente tem os boletins epidemiológicos. Uma das cidades, a gente teve um surto de diarreia e conseguiu ser identificado pelo CIVEP, que é as notificações de diarreia, e está descrito num boletim. Ele está disponível digitalmente. Se alguém tiver interesse, eu tenho algumas versões impressas. Tem um diagnóstico das escolas rurais, escrito por uma colega que é assistente social, e tem também um trabalho de educação ambiental, que mais de 20 anos a gente tem a Semana Estadual da Água, para poder estar conscientizando as crianças da escola com uma perspectiva de água sobre a saúde, né? E por último, tem esse boletim epidemiológico, é um levantamento também de uma residente nossa que levantou, no ano de 2016, todos os resultados de agrotóxicos na água, separado por bacia hidrográfica. Nós somos um estado que a economia gira em torno da agricultura, nós estamos no país que mais consome agrotóxicos, num dos estados do país que mais consome agrotóxicos, então é um risco muito grave. Quando a gente olha para os dados de mortalidade e morbidade, neoplasias está numa das prioridades. Quando a gente olha para os dados ambientais, a gente está encontrando agrotóxicos na água e precisa muito avançar com pesquisas, com articulação com a academia nessa área de agrotóxicos. Eu gosto sempre de encerrar a apresentação com alguma frase de reflexão. A que eu escolhi foi um artigo da Constituição Federal, que eu acho que é bem apropriado para o momento, que é do capítulo do meio ambiente. É o artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luciano, e a finalização da sua apresentação foi magnífica, lembrando o artigo 225, caput da Constituição Federal. Tenho trabalhado muito aqui no nosso mestrado, aqui em Santos, em Direito da Saúde, da Universidade de Santa Cecília. Eu divido uma disciplina com o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que é denominada Proteção do Meio Ambiente, Direito à Saúde, justamente os impactos do meio ambiente na saúde e muito daquilo que o senhor apresentou na sua fala é o que nós temos apresentado para os nossos alunos, né? Muitos desses impactos na saúde humana decorrentes dos problemas ambientais. Então, meus parabéns.